Olá, meus amigos queridos, sou Sidney. Nós estamos gravando uma série de preleções ou pequenas palestras em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, em nome de Jesus. E nós estamos no 14º capítulo, um capítulo muito importante. É por isso que nós estamos, que Kardec deu esse ênfase para esclarecer melhor o mandamento quarto dos 10 mandamentos, que é honrai vosso pai, honrai vossa mãe. E esse capítulo nos dá a possibilidade de fazer muitas reflexões, né? Nós vamos encontrar também Lucas, capítulo 18, versículo 20. Mas qual é o verdadeiro sentido do mandamento? Honrai vosso pai e honrai vossa mãe. Kardec, na sua observação e sabedoria profunda, comenta que ele encerra toda a obrigação dos filhos perante os pais. Todas. Na forma de amor, respeito, atenção, submissão para com eles. E honrar pai e mãe é uma virtude a ser colocada em prática que não deveremos nunca esquecer, jamais. Kardec traduz que é uma consequência da lei natural da criação, exemplificando nesse comportamento a caridade e o amor ao próximo. Diz ele e entende que jamais nós podemos dizer que amamos o nosso próximo sem primeiro honrar os nossos pais. Para muitos, esse tema é um pouco sensível, porque cada um de nós tem uma história de vida, tem um passado, e todos na vida familiar referente a pai e mãe têm lembranças dignificantes, e por vezes não. Talvez um passado que envolva a deserção, abandono, o esfacelamento familiar, e que hoje nos traz sentimentos diversos, histórias diferentes. Mas será que não poderia ser diferente? É por isso que não poderia passar despercebido por Kardec esse tema, porque honrar os nossos pais, vamos colocar em evidência um sentimento que se intitula a piedade. Mas é uma piedade filial, específica, verdadeira, E a piedade é uma das características que deveremos cultivar em nossos corações em todas as situações da vida. Mas como podemos entender esse respeito? Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los e assisti-los de um certo modo, mas sim das mais íntimas necessidades materiais. Cercá-los de solicitude, como eles nos fizeram em nossa infância, naqueles cuidados especiais. Assim como nós fazemos com os nossos filhos em tenra idade. Que em sua criação, por vezes, perdemos noites, mais noites de sono, aos seus cuidados. E na sua infância, educá-los para o mundo, podando suas más inclinações, que é uma das grandes possibilidades e responsabilidade dos pais. Nossos pais, ao entrar numa certa idade, poderá perder a sua lucidez, voltar a ser uma criança, precisando da mesma atenção dos seus filhos. Não é só construir um quartinho no fundo do quintal e deixá-lo não morrer de fome, não. Dependendo do estágio da fragilidade, por vezes, temos que agir como
como se fosse ele uma criança. Voltou a ser criança. Dar banho, trocar fraldas, ajudá-los até a trocar de roupas. E mais longe um pouco, até fazer uma comidinha especial e dar-lhe na boca, com amor, com devotamento, diálogo, respeito, mostrando sempre uma segurança de um verdadeiro amigo presente. Isso é fácil para todos? Não, não é fácil. Não temos, na maioria das vezes, nós temos, na maioria das vezes, digo, afazeres que nos impedem a dar tal atenção aos nossos pais. Mas eles sabem que estão numa linha limite da vida. E muitos se sentem como um verdadeiro incômodo na vida familiar, por estar numa idade avançada, já sem forças de reagir. Um dia, eu e Marinice assistimos uma palestra de André Trigueiro, comentando a respeito de uma certa situação quando nós chegamos a esse ponto. Dizia ele, que a mídia não põe em evidência, preza por uma certa ética, e diz ele que é muito alto a porcentagem de suicídio entre os idosos. Ao longo da vida, nossos pais podem não ter tido muita saúde e por vezes dispensam cuidados especiais quando eles têm saúde, né? Se possível, vamos evitar de colocá-los em uma casa que cuida de pessoas idosas, cujas pessoas não têm nada a ver e dificilmente substitui o calor familiar. Perante Deus, nosso Criador, qual a razão desse forte dever? Qual? No geral, na procriação humana, a missão dos pais é dar origem à vida material, à descendência, à hereditariedade na matéria. E o maior capital que nós temos como encarnado é a vida na matéria. Do corpo procede o corpo, mas o espírito tem outra origem. Essa missão de ganhar a vida em um corpo material representa uma dívida impagável para quem nos proporciona esse momento passageiro nesse planeta chamado por nós de planeta Terra. E assim devemos entender que o processo espiritual, se o corpo procede do corpo, o espírito que anima o corpo é de uma outra ordem. Definido fica que o pai não cria o espírito. Os filhos são espíritos que poderão estar ligados por um motivo ou por outro e que precisam do apoio dos pais na presença terrena para progredir na prática do bem. A inteligência maior, causa primeira de todas as coisas, nosso Criador, quis que assim fosse nossa passagem por aqui. Formar famílias, tanto no plano espiritual como no plano material. E o lar, a família, é o laboratório para quem aqui aporta com a missão no desenvolvimento do intelectual e moral. Nesse mundo, enquanto houver imperfeições moral, estamos todos interligados uns aos outros em família, cidade, estado e até país. É verdade que certos pais menosprezam seus deveres e não são para os seus filhos o que deveriam ser. Mas como aqui na Terra temos leis civis e as leis que são naturais,
ou seja, a lei da ação e reação, não cabe aos filhos punir seus pais por alguns desajustes. Não raro, por vezes, outro toma a incumbência ou a posição de verdadeiros pais. E nesse caso, pai é quem cria, quem educa. Mas Deus, através das suas leis, que são matemáticas, há de se entender que nada é por acaso aqui. Nada, nada. Se a lei de Deus estabelece que devemos nos amar, como lei, devemos praticar a indulgência, muito mais dentro do conjunto familiar. O nosso dever é sempre retribuir o mal com o bem. Nunca maldizer quem lhes deu a oportunidade de vir ou guiar para este mundo. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são espíritos simpáticos, unidos, grande parte por relacionamentos anteriores. Mas poderá ocorrer que entre os espíritos reencarnantes haja estranhos uns aos outros, o que poderá notar pela complexidade de comportamento, por vezes, pela falta de harmonia em seus relacionamentos familiares. Os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas os da simpatia, da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua desencarnação. Como, por exemplo, se seguem que dois seres nascidos de pais diferentes tenham mais afinidade do que dois nascidos do mesmo sangue. Como pode explicar isso? Só podemos entender tais problemas moral no entendimento da pluralidade das existências. Capítulo 4, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo nos explica esse detalhe. O fato é que podemos ter adversário do passado como filhos, no presente, o mesmo, mesmo entre irmãos. Deus nos deu a finalidade da família terrena para proporcionar reajustes com o relacionamento entre espíritos adversários até do passado. Assim, atendendo os reclames da lei de Deus. Ajustes para que, um dia, a perfeição possa atingir um nível de amor universal. Assim, em nosso meio, existe família que podemos definir. Famílias de parentelas corporais e famílias cujas parentelas são espirituais. A corporal é aquela constituída pelos laços frágeis da matéria, da consanguinidade da matéria, que pode se extinguir com o tempo, por vezes, por ter pouca ou nenhuma ligação espiritual. Aqueles que parecem um estranho no ninho. Já as famílias com laços e parentelas espirituais são fortalecidas pela purificação através das longas caminhadas, das reencarnações. Vem de muitas tentativas de se conviver e se perdoando uns aos outros. São mais harmônicas, resignadas. E sendo Jesus o Espírito perfeito, ou seja, chegou a atingir o amor universal. E existe uma passagem registrada em Marcos capítulo 3, versículo 20 e 21, de 31 a 35 também, que precisamos repensar, compreender na sua essência espiritual. Jesus, estando em uma casa, reunido com uma grande multidão, pregando, e a sua parentalha material estava à sua procura. Mãe, irmãos, sua mãe e seus irmãos estando ao lado de fora,
pediram para alguém chamar Jesus. E nesse instante, Jesus pregando ao povo, estava sentado ao seu redor, que o povo estava sentado ao seu redor. Jesus assim disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam sentados, com gestos, eis aqui minha mãe, eis meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, certas palavras, quando a gente lê na Bíblia, parecem um tanto estranhas, saem da boca de Jesus. Mas não são, se tratando da ciência da espiritualidade. Jesus era um espírito universal. No que tange seus irmãos, sabe que eles não tinham jamais simpatia e não entendia a missão de Jesus. Para eles, Jesus era uma espécie de ovelha desgarrada. E eles eram espíritos pouco avançados e tinham uma compreensão, e não tinham nenhuma compreensão da missão de Jesus. Achavam que a conduta de Jesus era uma conduta bizarra. E seus ensinamentos não lhes tocavam. Mas, como irmão, havia um certo cuidado na prevenção contra inimigos. Quanto sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura, mas ela parecia também não ter tido uma ideia muito justa da missão de seu filho Jesus. Mas havia um sentimento maternal, como todas, né? A maioria. Então essa passagem serve muito para a reflexão de como deveremos encarar a vida material em relação à vida espiritual, a vida atual e a vida futura. E Jesus, nessa passagem, não negligenciou a ocasião de dar um ensinamento para estabelecer a diferença que existe entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Hoje nós temos condições de entender essa ciência através de observações mais inteligentes. Os laços de sangue não estabelecem mesmo necessariamente os laços entre os espíritos. Como já foi exposto, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede. É outra origem. Porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Nossos filhos são espíritos reencarnados. Como nada é por acaso, servimos de coprodutor, de envoltório corporal que deverá ajudá-lo no desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. E a nós também. Então, essa hostilidade entre parentes, conflitos, claramente expressa na narrativa de Marcos, quando estavam à procura de Jesus, dizendo aos seus familiares que Jesus estava fora de si, havia perdido o juízo. Mas, se uma família diz os estudiosos, se não estamos unidos pelo amor, poderemos estar unidos pela dor. Tudo depende do estágio do grupo familiar que estão entre si na matéria formando uma família. Os laços que existem entre um e outro são complexos. Cada qual desenvolve no universo familiar uma missão. Uns como os pais, outros como os filhos. E o lado moral é a meta a ser atingida. É o que observamos, que às vezes um filho vem para o equilíbrio familiar. Outros não, demonstrando ser mais evoluído
um do que o outro. Mas um filho pode, por vezes, agir de uma forma ingrata com seus pais. E a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Daí a razão da revolta, como observamos com alguns em relação aos pais, por vezes, um sentimento de caráter odioso. E sob a luz do enfoque espírita, especialmente, vamos encarar e deixar esse problema para a lei de causa e efeito. Porque quando o espírito, ao deixar a terra, carrega consigo paixões, virtudes, inerentes à sua natureza de ser, e volta para o espaço para se aperfeiçoar, para fazer uma reflexão, ou ficar estacionário, até que queira ver a luz de um futuro melhor. E enfrentar situações que lhe traga mais clareza na sua existência, no aprendizado, na lei do perdão. Alguns partem da terra carregando ódios poderosos, desejos de vingança, muito insatisfeitos, deixando desafetos. Mas outros, no plano espiritual, reconhecem os efeitos de suas paixões e compreendem que ir para Deus ou buscar a felicidade, a senha é a prática da caridade, a resignação, a resiliência familiar. E não existe caridade sem esquecimento de ultrajes, das injúrias, dos ódios no coração. E na espiritualidade eles podem refletir essa situação. Enfim, depois de alguns anos, ou não, de reflexões, meditações, preces, o espírito pode acordar para a realidade e começa a compreender, a se preparar para voltar novamente ao campo de provas. Qual a prova ou quais? Eles pedem aos espíritos superiores, encarregados de transmitirem as ordens supremas, para voltar em um corpo na terra, em família novamente. Qual será, pois, a sua conduta, em sua nova família, que geralmente são as mesmas? Qual será? Aprender a perdoar aqueles que no passado foram supostos adversários, inimigos ferrenhos. Assim como os companheiros de jornada poderão esquecer as mágoas do passado, tornar-se verdadeiros amigos ou não. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas, até que se notam certas crianças que nenhum ato anterior parece justificar uma repulsa para a família. Santo Agostinho nos esclarece em mensagem. Vou ler uma mensagem ou explicar a mensagem de tudo que nós já dissemos, bem dizer. Ele diz: amigos da terra, quando produzis corpos, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. E sabei que os vossos deveres é colocar todo amor em aproximar essa alma de Deus na busca da perfeição. Pais e mães, não rejeiteis, pois, a criança de berço que vos repele, nem aquele que vos paga com ingratidão. Abraçai vossos filhos que vos causam desgostos e vos dizeis: um de nós foi o culpado. Chega um dia que o culpado está cansado de sofrer e que seu orgulho está, enfim, sendo domado. Então é que Deus abre os braços paternais ao filho pródigo que se ajoelha a seus pés.
As fortes provas são indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitar por amor a Deus a resignação familiar. Diz Santo Agostinho que assim as famílias do mundo terrestre vão se agrupando e com o tempo vão tornando homogênea, tornando-se verdadeiros amigos e famílias. E Deus permite até que os espíritos menos evoluídos venham se encarnar a participar de famílias diferentes, em convivência que possa lhes dar um certo adiantamento espiritual. Mais tarde, no mundo espiritual, a família se felicitará e haverá um salvo. E vamos reconhecer que fomos salvos do atraso espiritual. Assim, meus amigos, vamos ter muita fé, forças no convívio familiar para a tolerância, paciência, perdão. Sabemos que não é fácil, mas Deus nos faz e nos dá uma prova que nós podemos vencer. Ele não dá o peso maior, uma cruz maior do que possamos carregar. Divaldo tem uma história que ele conta que um filho, em tenra idade, abandonou a família na adolescência, fugiu do convívio familiar, deixou pai e mãe. O menino, revoltado, foi parar na cidade de Curitiba. Ao atingir a idade adulta, casou-se. Mas longe dos pais havia sempre um certo sentimento, um sentimento profundo, uma sensação de arrependimento, de remorso. Já casado, pai de 2 filhos, um casal, uma menina e um menino. Ele perdeu o vínculo com seus pais. Mas ao atingir os seus 50 anos, passou para o plano espiritual com essa inquietude, emocional. Sempre triste. E em conversa com os amigos na espiritualidade, revelou que ele queria saber onde estariam seus pais. Se estavam mortos ou se estavam vivos. E a bondosa assistência espiritual, vendo a sua realidade, marcou com ele uma missão de ele vir conhecer os seus pais na terra. Para o seu contentamento, feliz, um dia seguiram em uma noite para a casa onde estavam os seus pais. E ao chegar ao destino, questionou ele com os amigos espirituais: mas essa é minha casa. Pois é. Entrando no quarto estava a esposa dormindo e um casal de filhos. Uma menina e um menino. Já quase na adolescência também. E os amigos espirituais assim disse para ele: olha, alguns anos atrás, seus pais faleceram, passaram para o plano espiritual. E aqui, ele se reencarnou na figura da sua filha, que é a sua mãe, e na figura do filho, que é o seu pai. Na moral da história e na moral dos acontecimentos, nós vamos reconhecer que a ciência da espiritualidade é inteligentíssima. E nós precisamos fazer uma profunda reflexão quando nós estamos convivendo, revivendo no plano familiar certos acontecimentos
E assim nós precisamos nos prevalecer da prece. A prece é uma medicina que jamais deveremos deixar do lado, para pedir harmonia, paz, força, para nós vencermos todos os obstáculos que existem no nosso mundo familiar. E assim, eu termino essa pequena palestra ou preleção em torno de honrar pai e mãe, conforme as explicações do enfoque espírita. A minha gratidão muito maior para aqueles que compartilhar essa preleção. Meu muito obrigado.